Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês mais uma madrugada para buscarmos a graça e a bênção de Deus para nossas vidas. Eu quero, nessa manhã, amados irmãos, meditar com vocês mais uma vez na palavra de Deus sobre um tema que é necessário para a nossa caminhada com Deus, a oração. Que muitas vezes em nossa jornada nós nos deparamos com situações onde nossas orações parecem não ser respondidas no nosso tempo. Isso pode levar muitos a desistir de buscar, de continuar orando. Mas, no entanto, meus amados, nós precisamos lembrar que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Olha que bonito, né? Até uma mensagem do pastor Moacir Linhares, em nossa live na última segunda-feira. Há tempo para tudo, né? Então Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. E é sobre esse tempo, esse tempo da resposta de Deus, que quero meditar com os amados irmãos, aqui no livro de Isaías, nas Sagradas Letras, no capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, que nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, meus amados irmãos e irmãs, nessa palavra Deus nos lembra que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, são mais altos do que os nossos. Isso quer dizer que mesmo quando não entendemos o porquê de uma demora, o porquê de uma situação, o porquê que a nossa resposta da oração não vem logo, saiba que Deus tem um plano perfeito para você. Lembra de Pedro? O Senhor começou a lavar os pés de Pedro, Pedro ia lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: não, a mim não, Senhor. E o Senhor falou: Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Então é depois. A gente só precisa aguardar e confiar na vontade de Deus. Sim, eu confio. Você lembra daquele menino que eu sempre falo, que seu pai falasse, corre e pula aquela criança, ela pode ter a altura que for, ela confia no pai, ela corre e pula, né? Olha que lindo. Ela não se preocupa, ela confia no pai, pode estar à altura que for. Se o pai falar, corre e pula, que o pai pega, ela vai pular. Oh, meus irmãos, então, Deus tem um tempo certo, confia no Senhor. Tem uma irmã minha, a irmã Socorro, uma irmã de fé, ela orou por anos para a conversão do seu marido. E a resposta parecia demorar, mas no tempo de Deus, o homem se converteu, já na sua velhice. Mas ele já partiu com o Senhor, mas partiu, né, é, salvo na graça de Deus. Deus tem o tempo certo. Por isso nós temos que ter o que muitos não têm, a persistência na oração. Está aqui, 1 Tessalonicenses 5,17, onde a Escritura diz, orai sem cessar. Lógico que você não vai estar de joelho 24 horas, não. Mas se orar sem cessar, está orando e também meditando durante o dia na sua mente, buscando, orando e pedindo a graça de Deus. E lá em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, o Senhor Jesus nos ensinou uma importância parábola
sobre não desistir, mas persistir na oração, através da parábola da viúva. Aquela viúva era persistente, lembra dela? Que ela todo dia ia lá no juiz, na porta dele: juiz, julga a minha causa. Todo dia, julga a minha causa. Eu creio que a aflição dela era tão grande, ela precisava muito que o Senhor julgasse, o juiz julgasse aquela causa, que ela ia todo dia: julga a minha causa. E o juiz, a Bíblia diz que ele era mau. Ele não temia a Deus, nem também aos homens, não temia a ninguém. E essa parábola nos mostra o quanto devemos orar sempre e não desanimar. Aquela viúva continuou pedindo ao juiz que fizesse justiça, até que ele concedeu. Da mesma forma, meus amados irmãos, nós devemos continuar orando e confiando que Deus ouvirá e responderá no tempo certo. É no tempo de Deus. Por isso, você não pode desistir, continue orando, continue pedindo, continue clamando, porque Deus é bom. Esse juiz era mau. E concedeu àquela viúva que tanto perturbava. E o Senhor Jesus, ele fala assim: vós homens, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu. O Senhor nos chama de maus. E olha, irmãos, nós como pessoas más, né, que temos um coração mau, a gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos, não sabe? O Senhor Jesus, ele completa, ele diz: se o vosso filho pede pão, você não vai dar uma pedra. Se o vosso filho pede peixe, você não vai dar uma serpente. Nós damos boas coisas para os nossos filhos. Oh, meus amados, ele diz: quanto mais o vosso Pai Celestial, ele dará boas coisas ao que pede. Então não desista. Lá em Gálatas 6,9 diz que vamos alcançar as bênçãos. Lá fala assim: não cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então eu sei que o passar dos anos, o passar do tempo, o passar de semanas, tem gente que quer rápido. A resposta pode não vir, mas não desista. Aqui o apóstolo diz que nós vamos receber a bênção de Deus ao seu tempo. Vamos ceifar, vamos colher as bênçãos. Isso é, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, não. Poxa, eu estou tão cansado. Eu vou orar, não tenho nem palavras. Você lembra de Ana? Oh, meu Deus do céu. Ana, ela buscava um filho. Ela era humilhada pela outra esposa do seu esposo. Mas ela todo ano ia lá no templo: Senhor, dá minha filha. Até que ela não tinha mais palavras para pedir. A Bíblia diz que ela balangava os seus beiços, falava baixinho, sussurrava, não tinha mais forças para falar. Até o sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela falou: não, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. O meu coração está contrito e quebrantado, estou buscando ao Senhor. Aí o sacerdote falou: o Senhor vai te dar a tua bênção no tempo da vida, né? Ou seja, o tempo da gestação. Irmãos, ela levantou confiante, crendo no Senhor. Esperou muito tempo para ela. Mas ela disse: se o Senhor me der um filho, ao Senhor eu vou dar. Irmãos, o que ela pediu foi para a glória de Deus.
Quando a gente pede para nossa vanglória, diz a Bíblia, para se exibir, eu quero um carro novo para se exibir, com roupa nova para se exibir, a gente não consegue, mas quando a gente pede para a glória de Deus, o que você está pedindo é para a glória de Deus, porque você vai glorificar o nome do Senhor, você vai dar testemunho, a igreja vai dar glória, você vai receber. Diana veio, o pequeno Samuel, né? Que significa ouvido por Deus. Olha que bênção! Ouvido por Deus. Deus está ouvindo a tua oração, Ele vai ouvir a tua oração. Há um grande perigo, meus irmãos, em desistir antes de receber a resposta de Deus. Às vezes a resposta está mais próxima do que nós imaginamos. Como o pastor pregou segunda-feira, está no próximo degrau. Lembra de Moisés? Que por pouco, né? Ele não entrou na terra prometida. Ele perdeu a paciência, porque o povo estava tão perturbando ele, que o Senhor disse, Moisés, fala a rocha, ele foi e espancou a rocha. Lembra de Abraão? Ele esperou por anos pela promessa de Deus dar um filho para ele. Cumpriu-se a promessa. Nós temos que confiar. Vamos confiar no nosso Deus. Como eu falei, aquela criança que o pai diz pula, ela pode estar à altura que foi, ela pula, ela se joga. Ela confia que o pai vai pegar. O pai fala, pula que o pai pega, o filho vai se jogar. Você que tem filho, você sabe que é assim. E você é filho de Deus. Se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Lá em Romanos 8:28, como eu amo esse versículo, né? Que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Tudo contribui para o seu bem. Então nós devemos confiar em Deus. Por mais que não entendemos, como Pedro não entendia, o Senhor falou que eu faço, tu não sabes agora, mas tu vai entender depois, Pedro. Por mais que não entendamos, devemos confiar que Deus está no controle e que Ele faz todas as coisas para o nosso bem. José, né, pregamos ontem na live, ele foi vendido para os seus irmãos. Ele passou anos na prisão. Ele passou por humilhações. E não foi 2, 3 anos, não foi bom tempo. Mas ele viu o propósito de Deus se cumprir na vida dele, quando ele se tornou governador do Egito. E ele mesmo declarou, né, aos seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para salvar uma nação. Olha o tempo que passou. Então vamos ter paz. Tenha paz e esperança em Deus. Filipenses 4, 6, 7 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, não estejam inquietos, mas os nossos pensamentos e as nossas orações estejam diante de Deus. Quando oramos e confiamos no tempo de Deus, na vontade de Deus, Ele nos dá a resposta. Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. E esta paz guarda os nossos corações e nos dá força para esperar pacientemente. Muitas vezes,
experimentamos esta paz em momentos de incerteza. Lembra? A bênção não vem, mas a vida dá paz, a gente está em paz. Porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Eu lembro de uma mensagem que tinha um menino, e aquele menino entrou no avião, sentou em sua poltrona, amarrou seu cinto, e quando aquele avião chegou a uma certa altura, passou por uma turbulência muito grande, a qual aqueles passageiros experientes nunca tinham visto. E todo mundo começou a gritar, a se desesperar, os mais experientes passageiros. E quando olhavam para o menino, viram que ele estava quieto, bem calmo. Não gritou, não se apavorou. Aí, os passageiros, quando passou a turbulência, chegaram nele e perguntaram ao menino: todos nós somos já viajados, já viajamos muito tempo, e agora a gente passou por essa turbulência, nunca vimos isso antes, achávamos que o avião ia cair e não desesperamos, mas você não. Aí, meus amados, o menino falou assim: não, eu não me desesperei, porque o meu pai é o piloto do avião e ele não ia deixar nada acontecer comigo. Lembra da criança que se joga quando o pai corre, pula, que o pai pega? Aquele menino falou: não, meu pai não ia deixar nada de mal acontecer comigo. Olha que fé, olha que bênção, irmãos. Então, continuemos a crer, a confiar no Senhor. A gente vê que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. O tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Então, que cada um de nós não desistemos, vamos desistir de orar, nós vamos confiar em Deus, porque Ele vai responder no tempo dele. Nós vamos orar e pedir força para que Deus dê a cada um paciência de esperar. Então, ore e busque a Deus. Seja pelo que for, a resposta que você quiser, espere no Senhor, confia no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Um ótimo dia para cada um de vocês. Ora e confia no Senhor teu Deus.